Graça e paz, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na santa paz de Jesus Cristo. Esse devocional de hoje, de sexta-feira, eu quero contar um pouco do meu testemunho, de quando o Senhor me chamou à obra ministerial. Amém? E eu queria deixar uma passagem antes disso, de contar o meu testemunho, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também. Capítulo 13, versículo 13, que fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse o dom da fé, de maneira que transportasse montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna a sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimada, ainda não tinha e se não tivesse caridade, que é o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se comporta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia será aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em partes conhecemos, em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho como enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei também, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, a caridade. Desses três, o maior é o amor, que é a caridade. Amém, irmãos? Eu deixei essa passagem aqui para a gente meditar, que fala sobre diversas etapas. Nós, seres humanos, para chegar a esse amor perfeito, a gente passa por etapas, é como uma escada de crescimento, a qual nós vamos sendo aperfeiçoados em amor a cada dia, até que a gente sejamos maduros o suficiente a pensar como os adultos. Como está escrito aqui, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como as coisas do menino. Logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então eu venho falar um pouco para vocês da minha peregrinação ministerial, porque é algo que Deus está queimando meu coração por esses dias, trazendo um gozo no espírito muito, muito forte dentro de mim. Isso eu identifico que o Senhor tem se agradado da obra que eu tenho feito. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que o reino do Senhor não é comida, nem bebida, mas é paz, é alegria no Espírito Santo. Então, quando nós nos identificamos com isso em nossas vidas, nós temos essa evidência de crer e confiar que o Senhor está aceitando o nosso trabalho, está se agradando de nós, que nós estamos no caminho certo dessa caminhada da fé. Então, voltando um pouco sobre o dom, sobre o chamado, como você faz para descobrir o seu chamado? O que você mais fez na vida? Deus usa os nossos dons natural para auxiliar nos dons espirituais também. Quando eu era adolescente, por volta de 12 anos que eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego era de cuidar de crianças.
Esse era o meu emprego para que eu pudesse adquirir o sustento diário para a minha vida, a qual eu queria ser mais suprida, porque naquela época minha mãe não podia muito me calçar, me vestir, eu queria trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos na casa de uma senhora no centro de Goiânia e eu cuidava de 2 crianças. Eu cuidava deles até eles irem para a escola e depois da aula, entregue na van, às 12 horas, eu ia para minha casa. Depois disso, eu comecei a cuidar dos meus sobrinhos para adquirir alguma finanças também. E quando eu cheguei aqui em Bruxelas, vamos dizer, há 19 anos atrás, o primeiro trabalho que me foi dado foi cuidar de umas crianças na igreja Comunidade Cristã a qual eu congrego hoje, porque havia uma conferência naquele lugar, onde até as professoras precisavam receber da parte de Deus também na vida delas. E eu sem trabalho, recém-convertida, os líderes da igreja pegou o meu contato, que eu não lembro quem me ligou na época, e me ofereceu este trabalho para cuidar do berçário ali. Então, o meu ministério de criança começou no berçário e desde a minha mocidade eu cuidava de criança quando eu precisava adquirir alguma renda financeira para fazer as coisas que eu precisava. Só que nessa época eu não cuidava com aquele tanto amor que eu tenho hoje. Eu via algo como algo profissional. Eu não maltratava a criança, tratava com zelo, mas não tinha aquela dedicação, aquele amor intenso e entender que isso era o chamado de Deus para a minha vida. Depois eu com o Hercílio Neto pequeno ainda, caminhando aqui na caminhada da fé em Cristo Jesus, já firme nos caminhos do Senhor. O Hercílio Neto veio do Brasil, tinha 4 anos, eu comecei a ensinar na palavra de Deus e dar ensinamentos ao meu próprio filho no caminho do Senhor, instruir na palavra. E aí começou o Espírito Santo a falar no meu coração: por que você não cuida das crianças da igreja? E eu me via resistente, relutante a esse propósito do Espírito Santo, desse chamado na minha vida, porque eu via como um desafio. Porque assim como existem crianças que é quietinha, que é obediente, existem crianças que são mais desafiadoras para as pessoas que tomam conta delas, que não obedece, que não respeita, que são crianças mais difíceis de lidar. Então aí eu vi um grande desafio e falei: não, Senhor, eu não quero ir para esse chamado, não. Eu dei desculpa para o Senhor e eu me via como aqueles 2 filhos que a Bíblia nos ensina, né? Que um pai chama um filho para cuidar das coisas dele. O filho se põe em prontidão e fala: sim, pai, eu vou. Porém, não vai. Mas aquele filho que disse para o pai que não ia, ele foi para fazer a missão. E assim, de tanto o Senhor insistir comigo sobre essa missão, esse ministério, eu obedeci. Eu fui contra a minha vontade. Porque a minha vontade não era de cuidar de crianças. A minha vontade até então, eu amava o louvor, porque eu me identifico, eu gosto muito de cantar. Até então eu compunha canções e eu me identificava muito na vida de louvor, da palavra, da oração. Tanto é que eu cuidei do ministério de intercessão na igreja. Sou apaixonada de estar aos pés de Jesus em oração na minha intercessão diária. Então ali eu coloquei relutância. O ministério de criança eu não quero cuidar. E aquilo que eu não queria foi algo que o Senhor me atraiu, me chamou para cuidar desse ministério. E eu fui contra a minha vontade até então, mas eu percebi que pelo fato de obedecer, de me sujeitar a cuidar das coisas do Senhor conforme Ele me pediu, todas as vezes que eu saía dali
daquele cuidado, daquele ministério com cuidado de crianças, eu saía renovada, eu saía abastecida. Chegou dias que eu dei aula no domingo e escalada 2 domingos depois, e às vezes eu não sentia nem necessidade de descer para escutar a palavra. De tão arregada das bênçãos do Senhor, da presença do Senhor, que me abastecia pelo fato de estar em obediência, dando aula às crianças. Era algo prazeroso, mas não deixava de ser desafiador, porque ainda eu enfrentava a luta de ter algumas crianças que era um pouco, vamos dizer, desobediente, ou tinha a obediente, tinha as mais calmas, tinha as mais ariscas. Então, ainda para mim era desafiador. Mas com o passar do tempo a qual fui cuidando das crianças a cada dia mais, Deus foi me dando estratégia depois que a Ela Vitória nasceu. Depois de que a Ela Vitória nasceu, eu fiquei longe do ministério, penso eu, 5 anos, mais ou menos. E naquela zona de conforto, querendo descansar de novo, porque sei que é trabalhoso. Falei, Deus, eu acho que eu já cuidei do tanto que eu deveria cuidar. Vou descansar agora. Até que um dia eu vi na palavra do pastor Dian, na igreja, ele estava pregando sobre o que você fazia no seu primeiro amor. Então eu lembrei que também eu cuidava das crianças, era obediente à voz do Senhor por completo, ao serviço a qual o Senhor tinha me confiado e me chamado a fazer. E eu falei, Senhor, eu vou deixar o comodismo de lado, eu volto a cuidar do ministério das crianças, que o Senhor me conceda força. Mas as nossas mentes, muitas vezes, ela olha somente a diversidade, a dificuldade, a barreira. E eu olhava aquilo ali como um desafio e começava a colocar diante do Senhor em oração. Todas as vezes que eu ia dar aula, antes de dar aula, pegava a minha escala, orava um mês antes, abençoando o culto, gerando o culto em oração, declarando as bênçãos do Senhor na vida daquelas crianças, no culto que seria gerado então. E oro por nome específico de cada criança, abençoando elas antes que comece o culto. Antes que eu vou ali dar aula, eu sempre gero em oração, abençoando, determinando que vai haver paz dentro daquela salinha, vai haver obediência naquela salinha, que as crianças vão entrar sedentas e vão ser abençoadas e supridas em Cristo Jesus espiritualmente. Então eu gero aquele culto com muito amor, com muita alegria, e eu tenho percebido que nesse tempo que se chama hoje, eu tenho cuidado com mais zelo, eu tenho entendido o chamado que o Senhor tem me chamado a fazer, que é um trabalho muito precioso para o Senhor, na obra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que os discípulos estavam atrapalhando, né? Que as crianças chegassem e aproximassem de Jesus. Porém, Jesus o censurou e disse, não embaraçai as crianças, deixai as crianças virem até mim, porque delas são os reinos dos céus. E quando eu estou no meio das crianças, eu me sinto à vontade, eu me sinto como uma delas também. Eu me sinto ali como se eu fosse uma criança também. Eu tenho liberdade para ministrar ao coração delas, sem que muitas vezes os adultos eles são mais eles são mais na verdade os adultos têm senso crítico muitas vezes, e as crianças não. Elas são puras, elas são abertas tanto para receber, que quando eu estou ministrando entre elas, andando por cadeira e conversando, olhando fito nos olhos dela, dá para perceber e discernir no espírito as crianças que estão recebendo na fé aquela palavra que eu estou lançando. De tanto que essas crianças se encontram sedentas
para receber mais de Deus. Elas são puras, elas absorvem na totalidade a palavra de Deus, porque elas não têm malícia, elas não têm, às vezes, aquele sentimento de dúvida, será? Elas é dependente pelo Pai. As que aprenderam de Jesus e que os conhece. Essas crianças são assim abertas para receber. E eu tenho sido maravilhado nesse grande ministério que o Senhor entregou nas minhas mãos. Hoje eu creio que é um ministério, que é algo precioso da parte de Deus, que é algo assim que neste tempo eu tenho vivido um tempo a qual eu tenho sentido alegria de poder servir a esse serviço do Senhor, a dar valor de cada detalhe que o Senhor confiou nas minhas mãos e fazer tudo com amor, como se fosse para o Senhor. Talvez o que eu estou fazendo não seja perfeito aos olhos dos homens, mas segundo a capacidade a qual o Senhor confiou nas mãos de cada um, Deus sabe que eu estou fazendo o meu melhor. E por isso, nesse tempo, eu estou sentindo uma alegria no meu espírito sobrenatural. É uma alegria que eu não posso nem explicar o tamanho dessa alegria. Porque só quem sente já experimentou, pode discernir e saber o que eu estou falando. Então, somente quem sabe o que eu estou falando pode entender. Então, eu tenho dons do Espírito Santo na minha vida, sim. Tenho um dom de profetizar, tenho um dom de falar em línguas, eu tenho um dom de ministrar ao coração de pessoas. Mas algo que está muito fervendo no meu coração por esses tempos, por esses dias, é essa alegria de levar a palavra do Senhor ao coração das crianças, que estão ali para receber com muito amor. E de quando eu chego ali para dar aula, que as crianças, algumas me abraçam, isso é muito gratificante. Algumas falam, tia, eu te amo. Tia, eu amo a sua aulinha. É muito agradável escutar isso da parte de criança, porque a gente sabe que crianças são sinceras. Então é gratificante a gente ver ali o trabalho sendo feito no tocante do Senhor, e o Senhor tem derramado essa alegria no meu coração. Então, eu estou aqui para dizer que você possa saber que aquilo que seu dom natural, Deus ele pode usar juntamente com os dons espirituais para aprimorar o seu trabalho, para que você possa fazer aquilo que o nome do Senhor seja glorificado. Você que é músico, por exemplo, o meu filho, ele tem uma facilidade muito grande de cuidar de crianças também. Ele é músico, ele compõe canções assim como eu, mas ele compõe música secular. Mas eu tenho certeza que quando Deus chamar ele não vai ser usado somente no Ministério das Crianças, ele vai ser usado também no Ministério de Louvor. E eu fico maravilhado de ver como que Deus trabalha na vida dele através do louvor. Então, os nossos talentos naturais, Deus usa eles no mundo espiritual também, para atrair vidas. Isso é ministério, é dom do Senhor. E esse domingo, retrasado, a qual eu dei aula, no dia 12, além de ter esse discernimento do Espírito, de ver crianças recebendo a palavra, pelo simples fato de eu estar liberando a palavra e olhando na fé os olhos de cada criança, eu discerni no mundo espiritual as crianças que estavam recebendo ali da palavra de Deus, absorvendo, recebendo com fé aquela palavra que está sendo liberada. Eu também Deus colocou, quando eu entrei na sala, Deus colocou um louvor para me cantar para as crianças, que fala sobre gratidão. E eu me senti fluindo no Espírito Santo ali, adorando ao Senhor. Eu não preciso louvar somente no púlpito. Eu posso louvar com as crianças. Eu posso louvar na minha casa. Eu posso dar lugar ao Espírito Santo aonde eu estiver, através do meu louvor também. Eu posso usar os talentos que o Senhor me confiou na liberdade do Espírito Santo para dar lugar. Mas naquele campo que me foi dado, no tocante à obra do Senhor, segundo os talentos que o Senhor me deu e confiou em mãos, eu tenho que frutificar.
Eu tenho que crescer, dar frutos, multiplicar, como a parábola dos talentos, né? A qual o Senhor nos ensinou ali, que um ele confiou 3 talentos, outros 2, outro 1, não sei se foi 3 ou 5 talentos, não lembro bem, mas o outro ele confiou a 2, o outro 1 talento, um ficou com medo do seu senhor, que era severo, pegou e enterrou o talento. Já pensou se eu falasse, Senhor, eu não quero fazer o que o Senhor me chamou a fazer. Eu vou enterrar esse talento e cruzar os braços e não fazer nada. Quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai me chamar e vai me perguntar, Edmar, o que você fez dos seus talentos? O que você fez do chamado que eu te chamei um dia a fazer? Do que eu te chamei para fazer para mim? Não, eu fui chamada a multiplicar os meus talentos. A palavra do Senhor diz, de fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quando nós temos a responsabilidade de cuidar com amor, com zelo daquilo que o Senhor nos confiou neste tempo, o Senhor é poderoso para multiplicar os nossos talentos e nos usar na liberdade do Espírito para onde Ele quer, da forma que Ele quer. Porque o vento sopra para onde Ele quer, mas ninguém sabe e ninguém ouve a sua voz. Não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, mas o Senhor sabe o que ele tem para fazer na nossa vida, através da obediência à voz do Espírito Santo, a qual nós somos levados. Amém? E também eu ouvi também um testemunho na igreja, alguns anos atrás, de uma missionária que foi chamada a missões há muitos anos atrás. Antes dela ser chamada, dela casar, ter filhos, o Senhor chamou ela e falou assim, eu quero você nas missões, que você venha ganhar almas para mim. E ela deu desculpa falando para o Senhor que queria formar, o Senhor permitiu ela formar. Depois ela deu desculpa de novo para o Senhor, dizendo que queria se casar primeiro. Depois ela deu desculpa para o Senhor, falando que queria ter filhos primeiro. E assim ela foi dando desculpas e mais desculpas para o Senhor, até que um dia, o último dia, bateu na porta da casa dela. Chegou outra missionária, uma mulher profetisa, na porta da casa dela, e bateu na porta da casa dela e falou assim, eu tenho te chamado há muitos anos para fazer minha obra. E você sempre tem dado desculpa à voz do meu espírito. Porque você deu desculpa por muitas vezes. Você queria casar, você queria se formar, queria ter filhos. Mas hoje mesmo você dará conta de cada alma que eu entreguei nas suas mãos e você não fez a minha obra. E quando aquela missionária virou as costas, a mulher caiu morta. Não teve mais tempo para ela, porque o tempo foi dado pelo Senhor e ela não valorizou o tempo que Deus tinha confiado na mão dela. O que você tem feito no tocante ao Senhor? O que Deus tem confiado nas tuas mãos como habilidades? O que você tem feito no tocante àquilo que o Senhor te confiou a fazer? O que você tem feito? Você tem negligenciado o dom do Senhor que há sobre você? Eu quero que você possa refletir hoje. O que Deus confiou nas suas mãos? O que você tem feito? Você tem feito com amor, com apreço? Ou você tem feito uma obra relaxadamente? Porque a palavra do Senhor diz que maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Você tem zelo pelas coisas do Senhor? Você tem prazer em servir a Deus naquilo que o Senhor confiou nas suas mãos? Ou você tem desvalorizado o talento que Deus confiou nas suas mãos, simplesmente enterrando como se não tivesse nada acontecido, como se Deus não tivesse confiado nas suas mãos algo? Então, meu irmão, naquele dia você não vai ter como você ter desculpa. Você vai prestar conta ao Senhor de tudo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Eu queria deixar uma passagem também que está lá no livro de Reis, capítulo, vamos ver aqui, Reis.
Então, eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia, abrisse lá no 2 Reis, capítulo 6, versículos, até o versículo 7, que diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, é estreito para nós. Nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomarmos lá, cada um de nós, uma viga. Façamos ali um lugar para que ali habite. E ide e disse: Ide, e disse: Serva-te, te ireis com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, deribou e sucedeu que, deribando uma delas a viga, o ferro caiu e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? Então, eu venho dizer aqui para você que a nossa ferramenta é emprestada. O que Deus confiou na nossa vida é emprestado. Nós vamos prestar conta de tudo aquilo que o Senhor confiou na nossa mão. Então, o que você tem feito com os talentos que Deus te confiou em mãos? Você tem feito como aqui os discípulos dos profetas? Ele estava sem corte, aquele machado. Por isso ele não teve suporte, ele não suportou tamanhas pancadas e ele veio a afundar nas águas. Então, muitas vezes, quando nós não descemos na presença do Senhor, não buscamos nutrir as nossas raízes com Cristo, não nos dedicamos à oração, à leitura da palavra, à prática do jejum, à busca intensiva pela presença de Deus, nossas ferramentas se tornam sem corte, incapaz de alcançar o coração de vidas. Mas é necessário que nós venhamos manter o posicionamento de uma leitura diária, de uma busca intensiva pela presença de Deus, de jejum, buscar discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, aonde servir, o que fazer, e assim nossos dons vai fluir na liberdade do Espírito Santo. E disse o homem de Deus: aonde caiu? Então, eu venho te perguntar, aonde você deixou a sua ferramenta? Aonde foi a última vez que você profetizou? Aonde foi a última vez que você fez algo para o Senhor, que você sentiu que aquilo ali fluiu? Que aquilo ali era algo que você fazia com intensidade para o Senhor e que você tinha prazer em fazer aquilo? Volte hoje a sonhar os sonhos de Deus. Volte hoje a dar o seu melhor para as coisas de Deus. E você vai entender que é ali que o Senhor tem te chamado ao ministério. E Ele há de abençoar a sua vida. Ele há de fazer uma grande obra através do seu chamado. Não importa o lugar, não importa o tamanho, importa é que nossas vidas têm valor para o Senhor e o nosso trabalho no Senhor tem uma grande recompensa para Ele. Então, vou deixar essa palavra aqui para vocês hoje por vossas meditação. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que diz assim. Não, é 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Então, tudo, quando nós fazemos com amor, faz toda a diferença. Você quer saber se Deus está se agradando das coisas que você faz? Você deve sentir a alegria do Espírito Santo, de servir. Você vai se identificar naquilo que o Senhor quer que você faça quando você sentir a alegria do Espírito Santo. Essa alegria hoje eu sinto ao serviço da obra do Senhor. Eu sinto que o Senhor está recebendo o meu serviço, que eu estou dando o meu melhor. Se você não se sentir isso, você está perdida, você não sabe o que você foi chamado. É necessário que você busque com intensidade, em oração, em jejum, buscando saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Fica essa pequena ministração para você hoje,
com esse testemunho a qual eu lanço aqui nessa sexta-feira, para edificar sua fé, para que você possa buscar qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Nós somos profetas, nós somos missionários, nós somos evangelistas, mas quando o Senhor nos chama por algo específico, é porque Ele tem um propósito e um plano. E depende de nós ser obediente ou não à voz do Espírito Santo. E que você possa ser essa geração que anda em obediência, que ouve a voz do Senhor ao seu chamado e que diz: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Amém? Ficam na paz do Senhor Jesus. Vou orar com vocês, como eu sempre faço, né? A oração nunca é demais, a oração é uma bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus. Te agradecendo, Senhor Jesus, por essa palavra, Senhor Jesus, por esse testemunho, Deus, que o Senhor abençoa a cada vida, a cada um dos meus irmãos, ouvintes que se encontram aqui presentes, Senhor Jesus, neste grupo, Senhor Jesus, do YouTube, desse canal, Senhor Jesus, que vai nas plataformas digitais, que o Senhor alcance a cada vida, que o Senhor possa alcançar a cada vida, que o Senhor possa chamar aos seus filhos para perto do Senhor, a identificar o seu chamado, o seu ministério, o propósito a qual foi chamado pelo Senhor, ó Deus, que haja um tempo de despertamento da fé, que as pessoas possam fazer as coisas não mecanicamente, mas com amor, com alegria, sabendo por que está fazendo e para quem está fazendo, Senhor, em nome de Jesus, que haja um movimentar das águas, as águas do teu espírito, tira todo o cansaço, toda a preguiça espiritual, toda a apatia, todo o desânimo de Calaçuri e Arabaia. Em nome de Jesus, tira todo o mal, Senhor, toda investida de Satanás contra essas vidas, que o Senhor possa vir fazer notar o teu poder no chamado dos teus filhos, que eles possam fazer toda a diferença por onde passarem, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque nossos dons é diversificado, Senhor, mas o chamado específico a qual somos marcados e selados, o Senhor tem um propósito na vida de cada um, Senhor. Por isso, ó Senhor, eis-nos aqui, usa-nos para o louvor da tua glória e manifesta o teu querer sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor manifesta a sua vontade, Pai, sobre cada família nesse dia, Pai. Graças eu te dou pelo meu chamado, por esse chamado que não é meu, mas é do teu Espírito Santo, por essa ferramenta que não é minha, mas é do teu Espírito Santo, é emprestada, como eu li aqui no texto, Senhor, e que nós possamos sim, Senhor, afiá-la a cada dia, trabalhar com amor e prontidão a tua obra, Pai, em nome de Jesus, amém. Ficam todos na santa paz de Cristo, um bom final de semana a todos, amém?